Tá fazendo nada aqui em casa, não? Vai nem lavar uma louça? Vai pro quarto, porra! Luiz, ele tá bêbado de novo, eu tô com muito medo. Fala nada não. Cala a boca. De novo não, papai, de novo. Se tu contar pra alguém, eu vou te matar. De novo não, papai, por favor. Vou matar tu e todo mundo se tu falar alguma. Não, papai, eu tô com medo. Cadê ele? Não sei. Acho que saiu. Nossa. O que foi isso? Nada, não tem como resolver. Calma. Me ajuda a arrumar antes que ele chegue. Não, doutor, realmente eu acho que não tem nem sentido que ela tá falando isso. Eu nunca fiz isso, é minha palavra contar dela. Nesse dia eu cheguei bêbado em casa, eu nem lembro. Foi meus amigos que me deixaram na porta. Eu só lembro quando eu tava lá na cama acordando. Ela sempre tá inventando essas coisas, ela tá mexendo direto em rede, essas coisas. Ela pode até estar imaginando essas coisas porque pelo que ela tá assistindo. Vamos lá. Foi como a gente já tinha conversado. Dificilmente você vai ser incriminado por isso. Você é um bom homem, um bom pai, um bom marido. Na sociedade você é bem visto. Além disso tudo, você não tem motivos, muito menos antecedente criminal. Então, o caso é nosso, pô. No dia alegado, o meu cliente saiu para beber, como de costume, com os amigos dele. E justamente nesse dia ele extrapolou os limites e os amigos precisaram levá-lo em casa. Em relatos das pessoas próximas dele, ele era um homem de bem. Ele era um bom pai, um bom amigo e, em geral, uma pessoa boa para a sociedade pelas ações que ele promovia nela. Em conversa com a mãe, nós falamos sobre a filha, a menina. Ela tinha costume de assistir televisão desacompanhada de adultos, mexer no celular, tinha livre acesso à internet. Então a única questão que eu vejo para essas acusações é o pensamento fértil dela, a imaginação dela. E também devemos ressaltar que ele não tem nenhum antecedente, não vejo outra explicação para isso. E você é da vítima, prima? Recebi um áudio de Duda. Ela estava com a voz trêmula, falando que o pai dela tinha chegado bêbado em casa novamente. Eu fiquei preocupada e corri para casa da minha tia. Quando eu cheguei lá, eu perguntei onde é que ele estava para me certificar que ele não estava vendo nossa conversa. E ela foi pegar uns pratos na mesa e eu percebi o pulso dela com um hematoma. Eu perguntei o que havia acontecido e ela, de primeira assim, se negou a dizer, falou que eu não tinha como ajudar e foi lavar os pratos. Depois eu perguntei a ela novamente, assegurei que ela estava segura conversando comigo, então ela me contou do ocorrido. Até quando eu mesmo estava lá, eu vi ele chegando bêbado, ele era muito agressivo. Apesar de nunca ter arrumado confusão com ninguém de fora, assim, para a família mesmo, dentro de casa, ele era muito agressivo mesmo. Meu nome é Rayane Vieira Elvis. Sou casada com Daniel Elvis. O Daniel, ele sempre foi um marido maravilhoso. Quando a Duda nasceu, ele se tornou um pai melhor ainda. Ele se tornou um homem muito bom. Quando eu recebi a notícia de que a Duda tinha falado essas coisas do pai dela, meu chão caiu. Porque ele sempre foi uma pessoa que eu pude contar. Ele sempre foi maravilhoso comigo, com todos ao redor. Ele é uma pessoa maravilhosa. E receber essa notícia vindo da minha filha, uma pessoa que eu amo tanto, é realmente assim de cortar o coração. Porque é uma coisa que eu não consigo explicar. Eu fico muito triste. Com certeza eu vou sempre estar ao lado da minha filha.
Mas essa atitude vinda dele eu também não entendo, porque ele nunca apresentou esse tipo de comportamento. Ele tem, sim, um problema com bebida, ele bebe, ele sempre foi de beber, mas nunca imaginei que tomaria essa proporção. Eu fico, assim, muito triste de verdade, porque se realmente for verdade, se ele tiver feito essas coisas que ela disse que ele fez, eu vou ficar completamente abalada. Porque ele com certeza é a base da nossa família, a gente construiu tudo isso junto e é muito difícil passar por esse momento. No dia do crime eu estava trabalhando, a Duda sempre fica em casa com o pai dela quando ele chega, ela fica assistindo, ela é uma criança. O crime que o réu está sendo acusado de ter feito é o de estupro vulnerável com lesão corporal grave, previsto no Código Penal, que é de 10 a 20 anos de reclusão, em regime fechado. Como o Código Penal já estabelece um mínimo e um máximo, aí a gente calcula a pena base, que é em conformidade às circunstâncias judiciais. Dentre essas circunstâncias, a gente acresce 4 delas, que são culpabilidade, circunstâncias do crime, o comportamento da vítima e a personalidade do agente. Então tudo isso favorece para a gente calcular, né, e para a gente chegar no resultado de 15 anos, que é a pena base. Então, dentre essa pena base, a gente vai para uma outra fase, a gente calcula os agravantes e os atenuantes, que é a segunda fase do processo de dosimetria. Dentre esses agravantes, que já está também estabelecido no Código Penal, e os atenuantes, a gente acredita que tem 2 agravantes nesse caso, que foi o agente ter cometido por motivo cruel e também no caso de ter cometido com um descendente familiar. Então a gente acresce mais 2/6 na pena base, ficando assim 20 anos no tempo de reclusão. Bom, na verdade, não necessariamente a vítima relatou de início. Veio uma parente dela, a prima dela, veio procurar uma assistência com a gente, porque ela não sabia exatamente como ela ia fazer essa denúncia. E por a vítima ser menor de idade, a prima dela, que é maior de idade, veio com ela, e elas me explicaram basicamente o que aconteceu assim por cima, por se tratar de uma situação delicada. Ela não sabia exatamente como falar, mas eu sei que ela estava muito nervosa, ela estava muito inquieta. A gente teve que usar uns meios psicológicos, a gente mandou ela fazer desenhos, para a gente conseguir entender melhor o que ela queria nos passar. Mas de início, assim, a gente foi a parte do agressor ser extremamente agressivo. Então, assim, o uso de violência, a forma como ele tratava a família no cotidiano, era uma coisa que era muito recorrente na conversa. De que ele, para as pessoas de fora, ele era uma pessoa culta, uma pessoa calma, uma pessoa tranquila, mas dentro de casa ele era outra pessoa totalmente diferente. E isso chocou a mãe, porque quando apareceu essa denúncia para ela ficou sem saber, porque pra ela era uma coisa assim, que não acontecia, porque na maioria do tempo a mãe não estava em casa, a mãe estava trabalhando, ela não conhecia esse outro lado do marido dela, ela começou a descobrir isso a partir da denúncia do caso. Eu acho que, na verdade, acho que principalmente por eu ser uma mulher também, fica um pouco mais fácil de conversar com ela, mas os meios psicológicos que a gente usou para conseguir induzir com que ela falasse, para que ela se sentisse mais à vontade, acho que foi o ponto principal. Bom, com o agressor não, nada de conversa. Pelo que a gente sabe, toda a situação é a parte da vítima e da mãe, que eu falei com ela e ela acredita que não tenha acontecido da forma como a filha fala, porque ele em casa era uma pessoa totalmente diferente. Então, assim, a mãe fica um pouco desacreditada. Ela acredita, mas não acredita ao mesmo tempo, porque pra ela era uma coisa assim, desconexa. Pra ela não existia essa possibilidade desse fato ter acontecido. O pai muitas vezes falou em relação a ela ver televisão, as coisas do cotidiano. O que você acha sobre isso? Bom, eu não vejo nenhum nexo nessa argumentação dele, porque, na verdade, eu acredito que isso seja uma forma dele jogar panos por cima da situação. Ele tenta arrumar argumentos de fora para que desincrimine ele, sendo que, na verdade, ele é um criminoso da história.